papel da liberdade individual numa crise na área da saúde como essa pandemia do coronavírus? Há uma frase do economista Milton Friedman que afirma que não há excesso de liberdade quando as pessoas que são livres são responsáveis e que, portanto, o problema não é a liberdade, mas sim a liberdade sem a responsabilidade. Essa frase cabe muito bem no atual contexto, no qual as pessoas estão se perguntando o que fazer para evitar o crescimento dessa doença. E é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas por outro lado é mais simples a gente pensar claramente o que não se deve fazer. A primeira delas é não expor as pessoas ao risco, por exemplo, estocando produtos. Porque quando a gente estoca produto sem a necessidade de consumir aquela quantidade, você na realidade cria uma escassez artificial que gera uma alta de preços. Por sua vez, pessoas que vão precisar daquele produto vão acabar ficando sem ele. A outra questão é não minimizar o problema. Então, tem muita gente dizendo que a letalidade desse vírus ou dessa doença ela é mais baixa do que outras doenças, como por exemplo a dengue, a H1N1, o sarampo. Então, na realidade, o problema é que a letalidade não é a única variável importante nesse caso. A rapidez do contágio ela é uma variável muito importante. Então, isso significa que muitas pessoas podem se contaminar rapidamente e, portanto, aquele percentual vai incidir em uma quantidade muito maior. Ou seja, muitas pessoas podem sim morrer apesar do percentual de letalidade não ser tão alto. Então, é um problema, a gente não pode minimizar esse risco. E o terceiro e último é a gente tomar cuidado com as informações que a gente dissemina sobre isso. Porque muitas pessoas, na realidade, estão falando sobre receitas caseiras até de forma irresponsável, né? Como a gente está falando de responsabilidade individual aqui, né? E também isso é uma guarida, é um espaço para que venham pessoas e usem isso de forma populista, né? Por exemplo, o governo avançar ainda mais na liberdade das pessoas, né? Para defender controle de preços, que é uma questão que não funciona, né? Na verdade, o controle de preços vai gerar escassez, né? Mesmo que o preço esteja artificialmente alto, quando você fixa uma tabela sobre ele, o que vai acontecer é que esse produto vai sair da prateleira, porque ele subiu não por conta essencialmente do lucro, né? E essencialmente os políticos também que agem de forma populista acabam tendo esse espaço com essa disseminação de alardes ou até mesmo desse clima de medo, né? Então isso é um problema muito grave, pois tem muitas pessoas já defendendo o excesso de gastos, a revogação do teto de gastos, então a irresponsabilidade fiscal, como se isso fosse resolver, porque o governo do Brasil sempre gastou muito, né? Os governos sempre gastaram bastante e não foi isso que trouxe a diminuição da desigualdade ou a melhoria nas políticas públicas. O que precisa ser feito é um movimento responsável de cobrança por eficiência no setor público. Então, do ponto de vista da liberdade individual, do ponto de vista da responsabilidade do indivíduo, é muito importante cada um de nós pensar em cada passo e ver de fato se estamos agindo de forma que não prejudique o próximo, né? Porque essa crise, esse problema não pode crescer ainda mais e não pode crescer tão rápido e de uma vez, porque o sistema de saúde não pode se congestionar, pois muitas pessoas podem vir a óbito se isso acontecer. Então é o momento da gente colocar a mão na consciência e pensar do ponto de vista do indivíduo e da responsabilidade individual o que a gente está fazendo e se de fato isso está trazendo algum benefício para que o país e o mundo voltem à normalidade.